Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Psicologia Aplicada à Enfermagem da turma de Tancredo Neves. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos conhecer o ser humano propriamente dito. Bem, conceituando, as diferenças do ser. Cada ser é único, cada indivíduo é único e ele é resultado de características biológicas herdadas e essas características elas são influenciadas pelo ambiente em que vive, ou seja, cada pessoa é resultado de outras duas pessoas, que são resultado de outras duas pessoas, que são resultado de outras duas pessoas, assim por diante. Então, as características físicas, que são as biológicas, elas são herdadas. Agora, as características sociais, psicossociais dessa pessoa, elas são influenciadas pelo meio onde ela vive. Quando nós falamos isso, nós queremos dizer que cada pessoa individual é resultado dessa mistura hereditária, mais o ambiente, a escola, a família, os vizinhos, a religião, o local, Porque nós temos as questões regionais também. Então, a pessoa ela é resultado de todo esse contexto. Nos fatores herdados estão relacionados à aparência física, Então, a não ser que a pessoa tenha alguma deformidade, algum trauma, alguma doença, o intelecto e a altura são determinados biologicamente, A cor da pele é predeterminada. O formato de orelha, de nariz, a cor dos olhos, a estrutura, o biotipo físico da pessoa é predeterminado hereditariamente, com base na mistura das duas pessoas, dos dois seres que vão gerar esse novo ser. Então, esses fatores, eles não podem ser mudados, porque eles são herdados, Eles vêm da genética. No entanto, o intelecto da pessoa, a mente da pessoa é formado pela troca, pelo ambiente onde essa pessoa vive. Então, hoje, você que é resultado de um homem e uma mulher, é também resultado do ambiente onde esse homem e essa mulher criaram você. Você é resultado do que você aprendeu com os seus avós, que aprenderam com os avós dele, e assim consecutivamente. E além disso, você é resultado dos professores que passaram por você e te deram informações. Você é resultado do padre que lhe acompanhou na sua infância, do pastor que lhe acompanhou na sua infância, do guia espiritual que lhe acompanhou na sua infância. Então, você é fruto de um meio. Sendo assim, qual é a divergência entre hereditariedade e meio? Na realidade, eles interagem, gente. Um influencia no desenvolvimento do outro. Por quê? A hereditariedade, ela vai ter os potenciais humanos. E o meio é que vai fazer com que esses potenciais humanos se desenvolvam bem ou não, Se desenvolvam mais ou menos. Então, cada ser é único, Porque tem diferentes experiências de vida. Então, o que faz o ser humano único não é só a aparência, mas sim as experiências de vida, as experiências do meio que vão formar o seu caráter. Então, o emocional, o intelectual, o social é diferente, cada um. Por mais que sejam 5 irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados na mesma casa, serão diferentes. Um é diferente do outro, porque as experiências de vida, por mais que sejam as mesmas, são recebidas de forma diferente para cada pessoa, porque cada um tem um intelecto e tem um sistema emocional também. O profissional da área da saúde, no dia a dia, interage com várias pessoas diferentes. E isso é uma grande dificuldade, porque você não vai cuidar apenas do seu paciente. Você vai lidar com os médicos, com as enfermeiras, com os acompanhantes dos doentes, com o funcionário da higienização, com o maqueiro, com o porteiro, com o técnico em raio-x, com o profissional da farmácia, com o técnico de biomedicina, que vai fazer a coleta dos exames, e com a sua família também, com você mesmo. Porque no dia a dia,
Não se esqueça que nós não apenas lidamos com as outras pessoas, nós lidamos conosco também, com o nosso eu, que é o assunto da nossa próxima aula, né? O que forma o eu. Então, o profissional de saúde, ele tem toda essa dificuldade no dia a dia de conviver com várias pessoas, e cada pessoa é única, então, nunca as pessoas terão a mesma reação, porque cada um é cada um. Então, para nós é importante entender o paciente como ser biopsicossocial, né? Uma pessoa, ela não pode e não deve perder a dignidade nem os direitos porque está doente. Pelo contrário, eles devem ser preservados e garantidos. Segundo Mike, em 1977, o que ela escreveu em Balance e Joyce? Que o fundamental da psicologia humanística é compreender o homem como um ser. É atingir o aspecto mais íntimo de cada pessoa. Em enfermagem, nós chamamos isso de holístico, que é compreender o paciente, a pessoa, como um todo, como um ser biopsicossocial e espiritual. É compreender que o seu paciente não é uma doença. O seu paciente é um ser biopsicossocial e espiritual que está acometido por uma desordem. Então, assim, para que nós possamos, né, considerar a pessoa, nós temos que compreender o ambiente. E isso vai tornar a pessoa uma unidade. Nós temos que compreender que a maneira de pensar, de sentir de cada um é diferente e é resultado de onde ele veio, é resultado do meio em que ele veio. Então, não espere que a pessoa pense igual a você, haja igual a você, repita igual a você, porque você é resultado das suas experiências e o seu paciente, que também é um ser biopsicossocial e espiritual, é resultado de outras experiências. Então, o bem-estar, o seu bem-estar só é alcançado quando as suas necessidades são supridas, da mesma forma o seu paciente. Então, você não vai apenas prestar uma assistência de enfermagem, como um banho no leito, um curativo, administrar uma medicação. Você vai observar aquela pessoa como um ser holístico. Então, há pessoas que, quando você chegar, você vai ter um debate cultural com ela, de nível a nível, esclarecendo, explicando qual vai ser o seu procedimento técnico. E vai ter uma outra pessoa que não vai compreender o seu termo técnico, o seu linguajar técnico, e vai confiar no que você diz. Então, nada mais justo do que você falar o linguajar que aquela pessoa compreenda o que você está fazendo em respeito a ela. Da mesma forma, devemos respeitar o paciente na sua opção e orientação religiosa e sexual. Não nos cabe julgar. Nós temos que respeitar o direito de cada um. E por que a psicologia na enfermagem? Para entender as necessidades do indivíduo e da sociedade, para usar a inteligência emocional e não se deixar levar nem só pela ciência, nem pelo emocional. Desenvolver métodos e técnicas para melhorar a assistência, procurar meios de amenizar o sofrimento do paciente e trabalhar o relacionamento intrapessoal, que é consigo mesmo, e interpessoal, que é com as outras pessoas. Certinho, galerinha? Na próxima aula, nós continuaremos aprendendo sobre o ser. E nós vamos aprender quem é o eu, como é formado o eu, tá bom? E dúvidas, chamem lá no chat que eu tô esperando por vocês.